Livro de Números, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 36. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: as duas trombetas de prata. Versículo 1. Falou mais o Pai Eterno a Moisés, dizendo. Versículo 2. Faz duas trombetas de prata, de obra batida fará, e te serão para convocação da consagração, para a partida dos arraiais. Versículo 3. E quando os locais ambos estão todas congregação, se congregaram a ti, à porta da tenda da congregação. Versículo 4. Mas quando tocar uma só trombeta, então a ti se congregarão os príncipes e os cabeças dos milhares de Israel. Versículo 5. Quando retinindo os tocarde, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Versículo 6. Mas quando a segunda vez retinido tocarde, então partirão os arraial, eis que se alojam a loja da banda do sul, retinindo tocarão para suas partidas. Versículo 7. Porém, ajuntando a congregação, as tocarei, mas sem retinir. Versículo 8. Os filhos de Arão, sacerdote, tocarão as trombetas, e as vozes serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Versículo 9. E quando na vossa terra sairde a peleja contra os inimigos, que vós aperta também, tocarei a trombetas, retinindo perante o Pai Eterno, vosso Ial. E haverá lembrança de vós, e sereis salvo de vossos inimigos. Versículo 10. Semelhantemente no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades, e nos príncipes dos vossos mês, também tocarei as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos e de paz, e vós serão por lembrança perante o vosso Pai Eterno. Eu sou o Pai Eterno, vosso Criador do céu e da terra. Contexto da palavra: os israelitas partem de Sinai. Versículo 11. Aconteceu no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. Versículo 12. Os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas do deserto de Sinai, e a nuvem partiu no deserto de Pará. Versículo 13. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Pai Eterno, pela mão de Moisés. Versículo 14. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo o seu exército. Sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Versículo 15. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zacar, Natanael, filho de Zoar. Versículo 16. E sobre o exército da tribo dos filhos de
Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Versículo 17. Então desamarraram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Versículo 18. Depois partiu a bandeira do arraial de Rubi, segundo o seu exército. Sob o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Versículo 19. Sob o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selomiel, filho de Zurizadai. Versículo 20. Sob o exército da tribo dos filhos de Gad, Elisá, filho de Deuel. Versículo 21. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levaram o tabernáculo, entretanto que este vinha. O versículo 22. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos. Sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amijude. Versículo 23. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Versículo 24. Sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gedeone, e dos filhos de Dan, fechando todos esses arraial segundo o seu exército. E sobre o seu exército estava Alezer, filho de Amizadai. Versículo 26. E sobre o exército da tribo dos filhos de Assé, Pagiel, filho de Ocrã. Versículo 27. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Airá, filho de Aená. Versículo 28. Esta era as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiram. Versículo 28. Esta era a partida dos filhos de Israel, segundo o seu exército, que, quando partia, contexto da palavra. Moisés roga Obabe que vá com eles. Versículo 29. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aqueles lugares de que o Pai Eterno disse: vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque se o Senhor, o Eterno e Alto, falou bem sobre Israel. Versículo 30. Porém ele disse: não, irei a minha terra, a minha parentela. Versículo 31. E ele diz: ora, não nos deixa, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olho nos servirá. Versículo 32. Será que vindo tu conosco e sucedendo bem que o Yahweh Eterno nos fizer também, nós te faremos bem. Versículo 33. Assim partiram do monte do Pai Eterno no caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Yahweh caminhou diante deles, caminho de 3 dias para buscar lugar de descanso. Versículo 34. E a nuvem do Pai Eterno ia sobre eles, de dia quando partia do arraial. Versículo 35. Era, pois, que partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, o Criador do céu e da terra, dissipado sejam os teus inimigos, e fuja diante de ti os aborrecedores. Versículo 36, para terminar.
E pousando ele dizia: volta o Uial para muitos milhares de Israel. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 13, está escrito lá assim: no profeta Isaías, capítulo 1, versículo 13: não tragais mais oferta de balde, incenso para mim, abominação e as luas novas e o sábado, e convosco a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, e nem mesmo ajuntamento solene. No livro do profeta Jeremias, capítulo 4, versículo 5, está escrito lá assim: contexto da palavra: invasão estrangeira anunciada e descrita. Versículo 5: anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém. Dizei: tocai a trombeta na terra. Gritai em voz alta, dizendo: ajuntai vós extremos na cidade forte. No livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 21, está escrito assim: e eu, dentre todo o povo, procurá-los, homem capaz, temente ao Eterno, homem de verdade, que aborreça a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. No livro de Números, capítulo 2, versículo 3, está escrito assim: contexto da palavra: a ordem das tribos no acampamento. Versículo 3: os que assentaram as suas tendas da banda do Oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Naasson, filho de Aminadab, o príncipe dos filhos de Judá. O livro de Números, capítulo 2, versículo 10, está escrito assim: a bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul. Elezur, filho de Sedeur, será o príncipe dos filhos de Ruben. No livro de Números, capítulo 31, versículo 6, está escrito assim: Moisés os mandou à guerra, de cada tribo 1000, e eles e a Finéia, filho de Eleazar, sacerdote, a guerra com os vasos santos e com as trombetas do alarido na sua mão. No livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 1,
Está escrito lá assim: o contexto da palavra, as águas do dilúvio diminuem. Versículo 1: E lembrou-se o Pai Eterno de Noé e de todo animal, de todo resto que com ele estava na arca. E o Criador do céu e da terra fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. No livro do Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 28, está escrito lá assim: contexto da palavra, o Yauxa perante Pilatos. Versículo 28. Depois levaram Yauxa da casa de Caínfa para a audiência, e era pela amanhã cedo, e não entraram à audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. No livro de Salmo de número 104, verso 4, 106, verso 4, está escrito assim: contexto da palavra, o Criador do céu e da terra é louvado por haver suportado o seu povo, apesar das suas muitas rebeliões. Versículo 4: Lembra-te de mim, ó Pai eterno, segundo a tua boa vontade para com teu povo. Visita a mim com a tua salvação. No livro de Levítico, capítulo 23, versículo 24, está escrito assim: Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º do primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. No livro de Salmo de número 81, verso 3, está escrito assim: tocai a trombeta na lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. No livro de Números, capítulo 9, versículo 17, está escrito assim: contexto da palavra, nuvem guiado a marcha dos israelitas. Versículo 17. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. No livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 21, está escrito assim:
E habitou no deserto de Parã. A sua mãe tomou ele, mulher da terra do Egito. No livro de Números, capítulo 2, versículo 4, está escrito assim: e os seus exércitos que foram contados deles foram 74.600. No Evangelho, lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 7. E apareceu o Criador do céu e da terra a Abrão, e disse: a tua semente darei essa terra, e edificou ali um altar ao Iau que ele apareceram. No livro de Jó, capítulo 29, versículo 15, está escrito assim: eu era o olho do cego e os pés do coxo. No livro de Juízes, capítulo 1, versículo 16, está escrito assim: também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está no sul de Arabe, e foram habitarem com o povo. No livro de Salmo de número 132, verso 8, está escrito assim: levantaste-te, ó Pai eterno, no teu repouso, tu és a arca da tua força. No livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21, está escrito assim: e o Criador do céu e da terra ia diante dele de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Este foi o livro de Números, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 36.
Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. O livro de palavra, número, o livro de números significa contagem. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra todos nós de todos os maus. Dá graça, dá força para que nós vencemos as lutas e as provações, para que nós possamos ter graça para estar na obediência da palavra do Pai eterno. Fica todos na paz do Eterno. Até o próximo vídeo, se Ele quiser e se for da vontade dEle. Uma boa noite para todos, em nome do seu Filho Yahshua, o nosso Salvador.